convidar a fazer mais um. Em torno da morte. Considera os homens a morte como um fantasma apavorante capaz de aprisionar pela eternidade o espírito humano. Capitulamos em sofrimentos inauditos diante do corpo querido, emudecido e pálido, distanciando-nos da realidade sob o véu do branco e da dor iluminada. Perdemos para o brilho da alma o veneno do materialismo, concebendo os entes queridos ocultos pela morte no sorvedor do nada. Grande é a missão do cristianismo, arrebatando do túmulo os corações estremecidos e dando-lhes a posição de seres imortais. Imenso poder do Consolador, o cristianismo redivivo, que liberta dos grilhões da ignorância a mente humana, apresentando-lhe a visão da grandeza universal, iluminada pelo amor de um Pai de infinita bondade. Hoje, na fonte luminosa do conhecimento maior, consideramos a morte o espírito divino da libertação para os caminhos da evolução. É o fenômeno da morte o renascimento do espírito no plano espiritual. É a morte o aconchego da família humana nos ninhos luminescentes das estrelas, doando-lhes novos planos de reabilitação ou sublimes programas de ascensão. Segue o espírito caminhos tão grandiosos que somente aqueles que compreendem a doutrina salvadora é dado sentir, ainda na terra, os planos de Deus para a aventura sem par de suas criaturas. Qual grande é o amor de nosso Pai, concedendo-nos, na fonte da reencarnação, os meios de libertação de erros seculares e a correção de nossa insustentável rebeldia. Entendendo o verdadeiro sentido de nossa libertação através da morte, agradecemos ao Senhor que nos renova as possibilidades para ascendermos sempre mais para a vida do infinito. Deus é Pai amantíssimo, abençoando-nos os pequeninos esforços. Compreendamos, pois, o sentido do fenômeno que nos restringe a vida no plano carnal para nos espiritualizar e crescer para a vida real, buscando as flores da paz para o coração oprimido. Espalhemos a lua nova em sua grandiosa verdade, apresentando aos homens a generosidade dos céus, quando nos liberta da carne densa e doentia, dos sofrimentos atrozes, das cadeias e compromissos, quase sempre frustrados, para realizarmos em novas etapas o crescimento e a aprovação da consciência para Deus. Bezerra de Menezes, do livro Peripédios do Além, psicografia Maria Cecília Paiva. Gente, vamos à prece inicial. Senhor Jesus, Divino Mestre, neste momento, Senhor, queremos agradecer a Ti por estarmos aqui nesta casa. Estamos aqui aprendendo mais um pouco a Sua doutrina. Que o Senhor possa abençoar todos esses que se encontram aqui, que possam sair daqui sabendo um pouco mais dessa doutrina, que nos esclarece, que nos ilumina. Agradecendo, Senhor, a sua espiritualidade amiga, que nos assiste, e também pedindo pela paz grande da noite de hoje, que ela possa ser amparada, inspirada, que ela possa ter a paz para administrar os corpos da noite de hoje. Fique conosco, nos amparando, todos assim seja. E a luz, a luz. Boa noite a todos. Nós estamos refletindo sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já foi falado aqui sobre a questão das aflições atuais, causa
justiça das aflições, e hoje nós vamos analisar um pouco a questão do esquecimento do passado e da resignação. Então, nós vamos analisar que nós, seres humanos, em geral, nós, por razões de atavismos do passado, nós ainda nos encontramos adormecidos em nossa consciência. E esse adormecimento da consciência, nós desviamos do objetivo maior da nossa vida aqui na Terra, enquanto espírito imortal que somos. Porque nós sabemos que a Terra é um planeta ainda considerado inferior. E como tal, aqui predomina ainda alguns sofrimentos, uns com mais, outros com menos. Mas nós sabemos que todos nós passamos por um cadinho. E tem pessoas que dizem assim, quer ver? Por que eu sofro se eu não sei o que eu fui no passado? Tem pessoas que fazem essa indagação, eu estou sofrendo, mas eu não sei o que eu fui lá no passado. E aí está justamente a justiça divina. Porque já imaginaram se nós lembrássemos, vamos colocar aqui na vida atual, se nós lembrássemos constantemente daquilo que nós fizemos de negativo, será que nós teríamos paz? Será que nós teríamos condições de caminhar com equilíbrio? Então, o Pai Celestial, Ele é tão misericordioso e tão justo que Ele coloca um véu de esquecimento para nós. Por quê? Porque a nossa encarnação, nós temos dois objetivos: aprender e progredir. Nós viemos aqui para isso. E o nosso objetivo é sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Porque nós sabemos que o espírito imortal, ele vai acumulando aprendizado, mas acumulando também mazelas. E por isso o Pai Celestial passa para nós um passaporte em branco. Nós chegamos aqui na nossa existência, é como nós recebêssemos um passaporte em branco. E cada passo que nós dermos, favorável ou desfavorável, nós vamos derivando o nosso passaporte. E as nossas quedas, nós sabemos que nós temos que rever, né? E nós vemos com muita clareza, dentro da nossa própria família, a justiça de Deus. Será que se nós soubéssemos a verdadeira realidade da nossa família, pai, filho, irmão, do passado, será que nós teríamos condições de progredir? Será que não ia reacender em nós aquele ódio, aquele rancor? Porque muitas vezes existe aquela ira entre o filho e a mãe, ou entre irmão e irmão, mas nós imaginamos assim: mas é meu irmão, o sangue que corre na veia dele corre na minha veia, então eu tenho por obrigação de rever, de amar. Então a gente vê a bondade infinita de Deus no ponto do esquecimento do nosso passado. E aí nós vamos ver que quando nós chegamos aqui na Terra, nós já passamos por outras existências, já adquirimos algum aprendizado e temos que caminhar para nós aprimorarmos cada vez mais. Mas nós não nos conformamos, às vezes, com o sofrimento que chega até nós.
nós teríamos que analisar o seguinte: eu estou sofrendo para quê? O que eu preciso desenvolver em mim para eu ser uma pessoa melhor? E nós, muitas vezes, nos revoltamos com aquilo que nos acontece, mesmo sabendo que não existe punição de Deus, que não existe injustiça de Deus, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e estamos necessitando passar por tudo isso como aprendizado. Então, se nós entendermos que cada experiência não é um sofrimento, mas é uma experiência que eu estou aprendendo, que eu estou desenvolvendo algo em mim, e estou também ajudando o outro que está do meu lado, e o outro me ajudando, que é uma troca, principalmente dentro da família. Aquele que sabe mais vai dar o exemplo, aquele que sabe menos vai aprender. Então nós entenderemos todo esse mecanismo que a doutrina coloca para nós. E um outro ponto também que a gente gostaria de frisar: o Espiritismo não dá relevo à questão da terapia de vidas passadas. Por quê? Será que nós estamos preparados para saber o que nós somos? E nós sabemos que as nossas más tendências já é um ponto de referência para nós. Nós sabemos que no momento em que nós dormimos, o nosso espírito desliga parcialmente do nosso corpo, e nós temos alguns quadros que nos levam a perceber que nós estamos vivendo hoje em detrimento do passado. Então a doutrina espírita, ela não faz incentiva a pessoa a fazer uma terapia de vidas passadas, porque nós não sabemos se estamos preparados para deparar com esse quadro do passado. E nós podemos, através daquilo que nós precisamos melhorar, sabemos mais ou menos o que precisamos ainda na nossa evolução, né? As nossas más tendências. E nós só podemos dizer que já dominamos algo do passado quando aquilo não mexe conosco. Se alguma coisa que eu faço mexe com o meu íntimo, mexe com o meu interior, logicamente que eu ainda não consegui dominar aquele ponto, né? E aí nós vamos ver que antes de nós reencarnarmos aqui na Terra, nós temos um planejamento de vida. Todos nós temos um planejamento de vida. Escolhemos aquilo que nós queremos passar. Muitas encarnações são impostas, mas uma grande parte nós fazemos parte do planejamento e queremos avançar. Pedimos, e aí nós chegamos aqui dizendo assim: mas será que eu joguei pedra na cruz? Que eu estou sofrendo tanto, que eu estou passando tanto por isso? Eu pedi até para eu avançar mais rápido na minha jornada aqui na Terra, né? Então nós vamos ver que esse sofrimento é uma bússola para a nossa evolução. Será que se nós não tivéssemos essas experiências, será que nós conseguiríamos progredir? Será que nós conseguiríamos avançar? Porque nós temos que avançar na parte intelectual, na parte moral e espiritual. Mas será que nós avançaríamos nesse ponto? Porque o sofrimento faz com que a gente pare e pense: o que está acontecendo comigo? Todo sofrimento nos leva a uma reflexão. Por que chegou até mim isso? Mas eu sou o autor disso. Deus é tão bondoso que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós construímos para nós a vida que nós
nós desejamos. Existem escolhas. E escolhas envolvem consequências. Isso nós temos que ter muito presente na nossa mente. Toda escolha envolve consequências, boas ou más. E nós estamos constantemente escolhendo, estamos constantemente lamentando, reclamando. E nós somos os autores dessas escolhas, né? Então nós vamos ver que Deus é infinitamente bom e justo, que nos dá toda essa oportunidade e respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas nós encontramos antipatias também, pessoas que não simpatizam conosco, e às vezes nós não simpatizamos com a pessoa. O que nós temos que fazer? Orar e perdoar. Porque às vezes nós achamos que é uma antipatia aparente, mas existe uma causa daquela antipatia. E nós temos que estar percebendo essa causa, se não é nessa existência. Se eu não fiz nada nessa existência contra a pessoa ou a pessoa contra mim, eu tenho que orar, perdoar aquela pessoa que nós não sabemos o que nós fizemos ou o que ela fez conosco em oportunidades anteriores. Então, nós vamos ver também que esse progresso moral e intelectual são aquisições do Espírito. E nós estamos aqui na Terra justamente para construir essa bagagem que nos falta, né? Nós sabemos que aqui na Terra ninguém é perfeito. Nós somos seres, todos nós seres imperfeitos, já com algumas aquisições e precisando de outras aquisições, principalmente na parte moral. Nós vivemos na atualidade uma crise moral muito grande e muitas vezes nós criticamos o político, criticamos o governante, mas será que nós também não somos corruptos? Será que o pai que permite algo negativo ao filho não é corrupto com o filho? Será que o pai que permite o filho dar um dinheiro a um guarda para não ser multado, será que isso não é corrupção? Será que aquele pai que permite o filho comprar um trabalho e não fazer o trabalho, será que isso é correto, é ético? Então nós também não somos éticos, nós também somos corruptos, em extensão menor, mas somos corruptos, né? Hoje mesmo a gente estava conversando com um companheiro, João Major, a questão da enchente, que deu enchente em Bom Jesus, tem casas que nem foram atingidas pela água, mas recebem o dinheiro lá que tem direito. Isso é corrupção, gente. Então nós criticamos uma coisa que em nível menor nós exercemos. Então a gente tem que analisar isso. Nós não temos que ser éticos aqui dentro do centro. Nós temos que ser éticos em qualquer situação da nossa vida, porque nós conhecemos uma lei de retorno. Nós sabemos que existe uma causa e existe um efeito. Tudo aquilo que nós fizermos de encontro à lei divina, nós teremos o retorno. Mas nós confundimos a lei humana com a lei divina. Nós queremos implantar a lei humana junto com a lei divina, e que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A lei divina é uma, a lei humana é outra. E nós sabemos que as leis existem e muitas vezes nós nem obedecemos a lei humana, que ainda é imperfeita, né? Então nós vamos vendo que nós precisamos analisar a nossa própria vida, ir de encontro a uma renovação, porque nós trazemos determinados atavismos do passado, adormecemos a nossa
consciência e esquecemos do objetivo maior, que é a nossa evolução, que é o nosso aperfeiçoamento, que é também a nossa evolução enquanto espírito imortal. Nós vemos que esse esquecimento do passado, ele é temporário aqui na Terra. Mas quando nós retornamos ao plano espiritual, nós temos uma visão global daquilo que nós somos. E quantos espíritos sofrem porque não souberam agir de acordo com as leis divinas? Hoje mesmo nós estávamos lendo o Código do Monte, onde o autor diz aquela senhora, que é narrado por André Luiz, no livro Nosso Lar, que ela estava na porta da colônia Nosso Lar, chorando, querendo entrar na colônia, e André Luiz olhava para ela com compaixão, e aí o mentor espiritual veio e detectou que ela tinha 58 pontos de trevas no perispírito. E aí ele foi descobrir que ela era uma funcionária da parte ginecológica de um hospital e que ajudava a fazer aborto. Então nós vamos ver que no momento em que nós retornarmos ao plano espiritual, isso vai ser muito claro para nós. Não tenham dúvida, porque aí é a nossa consciência. Não é Deus nos acusando, não é Deus nos punindo, mas é a nossa consciência que vai ser o juiz maior. E aí nós vamos pegar algumas questões que nós achamos interessantes desse livro aqui, que faz um estudo sistematizado do Evangelho, onde o autor pergunta: por que o homem esquece de suas vidas anteriores? Justamente para não recordar desses erros, né? E também para ele apagar o ódio. Já imaginaram nós convivendo na nossa família, tendo ódio, tendo raiva, tendo rancor do nosso irmão, ou do nosso pai, ou da nossa mãe? Porque nós sabemos que o processo reencarnatório se dá na mesma família, mudando de posições. Ora somos filhos, ora somos pais, ora somos irmãos, ora somos primos. Então, nós temos que ter esse esquecimento do passado, justamente por isso, né? Para nós conseguirmos evoluir. E essas lembranças do passado seria inconveniente para o nosso processo de progresso. Não nos deixaria progredir. Imagine se nós convivemos com uma pessoa que nos aborrece e a gente fica de rosto torcido para ela. Imagine se nós convivemos com uma pessoa e sabemos que a pessoa nos prejudicou. Como seria isso? Seria complicado. Olha a sabedoria de Deus, olha a justiça de Deus nos ajudando a amar realmente aquela pessoa que foi o nosso algoz, ou que nós fomos o algoz. Então nós vemos que na sabedoria divina há todo um processo de facilitação para nosso progresso. Olha como que Deus é bom, olha como que Deus é justo e misericordioso para com as nossas faltas, né? Porque mesmo nós tendo animosidades dentro da própria família, nós amamos os seres consanguíneos, mesmo com todas as dificuldades. No fundo, nós amamos. Ele pergunta: poderia as lembranças das existências anteriores dificultar o nosso relacionamento social? Claro que dificultar. Claro. Nós não teríamos condição de conviver com as pessoas que nós convivemos e chegamos a amá-las. Às vezes aquela pessoa que nos aborrece, que tem uma animosidade
animosidade muito grande conosco, dentro da família, nós chegamos a amá-las, né? Principalmente pai, filho, irmão, a gente consegue amar. E ele pergunta: que meios Deus nos concede para corrigir essas falhas de vidas anteriores? Deus dá a voz da consciência, a nossa consciência e nossas tendências instintivas, que nos tira o que poderia nos prejudicar em nosso adiantamento, que são as lembranças do passado. Nós temos essas tendências instintivas, né? Às vezes nós temos uma antipatia e nós não sabemos explicar, mas pela reencarnação nós conseguimos explicar tudo isso, né? Às vezes você nem conversou com a pessoa, só viu a pessoa e diz assim: meu santo não casou com a pessoa. Quer dizer, é uma antipatia que você ainda nem chegou a dialogar com a pessoa, né? Ele pergunta: é possível saber em que pontos falhamos em nossa existência? E ele responde: sim, se bem que na maioria das vezes nos é vedado saber o erro que cometemos. As más tendências nos indicam o tipo de fraqueza moral que nós cometemos. Então, se nós quisermos saber o que nós temos que melhorar na nossa vida, é só nós analisarmos as nossas más tendências. Qual é a minha tendência para o mal? Eu sou vingativa? Eu desejo vingar da pessoa? Eu desejo o mal para a pessoa? E aí nós vamos analisar que o nosso pensamento, ele é de uma importância capital, porque tudo parte do pensamento. O pensamento é energia, é força. Leon Denis faz um tratado sobre a questão do pensamento. Nós temos que vigiar, nós temos que orar e vigiar pelos nossos pensamentos. Nós temos que modificar o nosso pensamento. Se vem um pensamento ruim, que possamos substituí-lo por um bom, porque nós sabemos que aquele pensamento, nós não temos noção de onde ele vai chegar. E ele vai retornar para nós mesmos. Principalmente se nós lançamos aquele pensamento e aquela pessoa que nós pensamos mal dela estiver sintonizados com Deus. Ela só será atingida se ela estiver na mesma faixa de negatividade nossa, né? Então as nossas más tendências nos indicam o que falta corrigir. Tudo que eu tenho que provoca ira, que provoca raiva, que provoca rancor, que provoca ódio, eu tenho que ir exterminando. Por quê? Porque tudo isso que nós falamos vai atingir o nosso organismo físico e vai atingir o nosso perispírito. Nós partiremos para o mundo espiritual com essas marcas, conforme nós falamos aqui, no caso da senhora lá no nosso lar. Então, se nós sabemos que todos esses sentimentos negativos vai ficar marcado no meu perispírito e eu vou carregar para o plano espiritual e vai atingir o meu corpo físico, por uma questão até de inteligência, eu tenho que ir eliminando para o meu bem-estar físico e o meu bem-estar espiritual. É difícil controlar o pensamento? Sim, é difícil, mas não é impossível na medida em que nós vamos estudando, na medida em que nós vamos nos esclarecendo e vamos tomando posse dessa consciência de que nós temos que partir para o plano espiritual com a nossa bagagem evolutiva, né? Aqui na Terra nós não gostamos de construir uma casa para a gente.
estou preparando para levar comigo para o plano espiritual. Podemos tirar proveito dessas más tendências? Lógico que nós podemos tirar. É através delas que nós vamos nos renovando, modificando, né? E nós sabemos que a doutrina espírita, ela faz isso para nós de uma forma muito prática, né? De uma forma muito lógica. Quem é que não percebe dentro da própria família as dificuldades que tem com algumas pessoas? Uns com afinidade, outros sem afinidades. E às vezes a gente diz assim: eu tenho tanta afinidade com fulano e deixo que eu não tenho afinidade de lado. Mas é o contrário. Nós temos que investir naquele que não tem afinidade, porque é ali o ponto nevrálgico da minha evolução. É aquele ali que eu tenho que dedicar, é aquele ali que eu tenho condição de exercer o meu sentimento para eu acertar a minha conta com a providência divina. Porque todos nós somos devedores. Como que nós vamos acertar essa dívida que nós temos com o passado? Com a nossa transformação, com o nosso sentimento que Jesus colocou para nós, o amor. À medida em que eu amo aquele que me agride, aquele que ironiza, aquele que fala mal, eu estou caminhando em torno desse sentimento maior, né? Então, se nós acertamos algumas dívidas que nós temos aqui, e o Pai Celestial é tão bondoso que Ele cobra muito pouco de nós, às vezes só 10%. Mas se nós acertamos os 10% e adquirimos mais nessa existência, nós estamos ainda em débito. Quando a gente acerta uma conta que a gente tem, como que a gente sente? Aliviado, tranquilo, sereno, porque você acertou aquele débito que você tinha com uma pessoa, então agora você está mais tranquilo. E com a lei divina acontece a mesma coisa. Nós temos que ir acertando essas arestas, de maneira que aqueles que não simpatizam conosco passam a simpatizar. Aqueles que acham um fulano antipático, oramos por ele, perdoemos, porque nós não sabemos em que momento nós afetamos aquele ser humano. E aí o Evangelho fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Capítulo 5. Será que todos serão consolados? Nem todos. Nem todos. Serão consolados, sim, aquele que passar por todas essas experiências de forma serena, de forma tranquila, sem revolta, sem reclamação. Porque quando nós reclamamos, quando nós lamentamos, nós estamos faltando a humildade. Nós estamos revoltados por quem? Com Deus. E Deus é culpado dos nossos sofrimentos? Se Ele é bom, se Ele é amor, se Ele é justo, Ele não é culpado. Nós construímos o nosso destino, né? Então, serão consolados, sim, aquele que passar pelo sofrimento de forma equilibrada, resignada, com paciência. Por quê? Porque nós não estamos sendo injustiçados. Nós estamos reavendo uma lei maior, né? Aqui na Terra, mesmo com as leis deficientes que nós temos, a gente não tem que cumprir com a lei, porque se nós não cumprirmos, seremos às vezes punidos.
se não houver entre meios da caminhada, com a lei divina. A lei divina, ela é imutável, né? Deus não pune nenhum de nós. Ele nos ama imensamente. É o nosso Pai misericordioso, bondoso, que nos acolhe, que nos ajuda. Ele apenas quer a nossa autoeducação, nos educarmos como espíritos imortais que somos. Sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. E aí nós vamos ver que o nosso modelo maior para nós amarmos, para nós sermos resignados, é Jesus. Em momento nenhum, pelo Evangelho, pelos livros espíritas, nós percebemos a revolta de Jesus. Jesus passou aqui na terra, foi injustiçado, sofreu, mas em momento nenhum ele se revoltou com o Pai Celestial. E assim devemos ser nós também humanos, porque nós sabemos que todo sofrimento ele tem um limite, ele não é eterno. Nós só sofremos porque ainda somos rebeldes diante das leis divinas. O dia que nós conseguirmos obedecer, cumprir essas leis, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós seremos mais felizes. Nós não desejaremos mal às pessoas, nós não teremos violência, nós não teremos vingança, porque realmente nós vamos amar todos igualmente, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher. Nós vamos amar indistintamente como o Pai Celestial nos ama, né? Então, pelas palavras de Jesus, nós podemos deduzir que bem-aventurados os aflitos que serão consolados, nem todos serão consolados. E essa consolação nos leva a uma perspectiva de vida futura. Porque quando nós cumprimos aqui na Terra a nossa missão, porque todos nós temos uma missão aqui na Terra, o Livro dos Espíritos diz que o estafeta, ele tem uma missão de entregar as cartas, o lavrador tem a missão de lavrar a terra para cultivar, para dar os alimentos, o governante tem uma missão, sendo que alguns uma missão menor e outros uma missão maior. Uns têm missão a nível de família, outros têm uma missão a nível de profissão, outros têm uma missão a nível de nação, de estado, de município, mas todos cumprindo uma missão. Então, se nós cumprimos essa missão seguindo as leis de Deus, nós sairemos vencedores nessa etapa da nossa existência. E nós sabemos que muitas vezes no processo, no planejamento reencarnatório, nós até pedimos muitas coisas que passamos aqui na Terra para avançar mais rápido. E chegamos aqui achando tudo difícil, mas nós pedimos, nós às vezes imploramos para que a gente passasse por tudo isso, por todo esse, eu não gosto de falar sofrimento, experiências que nos enriquecem, experiências que nos levam a refletir mais a vida, porque quando nós pegamos esse corpo físico, nós achamos que é somente a vida material, e não é só a vida material. O nosso espírito comanda o nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento que nós utilizamos para o processo de evolução, mas nós temos que cultivar tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito. O espírito, porque ele não acaba, ele é imortal.
E para tal, nós temos que cultivar os dois. Nós temos que tratar dos dois. E nós chegamos aqui no processo reencarnatório, nós nos envolvemos somente com a vida material. E esquecemos da vida espiritual. Esquecemos que temos compromisso com pessoas. Esquecemos que temos compromisso com instituições. Esquecemos que temos compromisso com companheiros, com a comunidade, porque todos nós somos responsáveis. Nós somos co-participantes de toda essa criação divina. E muitas vezes nós nos esquivamos disso aí, né? Então, na parte de resignação, ele pergunta: de que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade? Sendo as dores de hoje um resgate de dívidas passadas, o sofrimento constitui uma forma e oportunidade abençoada de quitação daquelas dívidas. Portanto, é feliz aquele que salda seus débitos com a justiça divina. Então, é como se nós tivéssemos uma dívida bancária e nós fôssemos pagando através de prestação. Assim é a nossa encarnação. Se nós tivermos a oportunidade de quitar esses débitos, sairemos daqui bem mais felizes. Não felizes no sentido material da nossa vida, mas com perspectivas melhores de vidas futuras. Porque hoje nós somos o produto do que fizemos ontem. E hoje nós estamos plantando o que colheremos no futuro. Então, se eu consigo quitar esses débitos de vidas passadas, se eu consigo amar o meu semelhante e procurar servi-lo dentro das minhas possibilidades, eu estou a caminho dessa felicidade. Nós temos uma vida futura melhor do que a que nós temos hoje. Porque hoje nós vemos muito mais sofrimento do que alegrias, né? Nós temos momentos de alegrias, mas nós temos uma gama imensa de sofrimento. Estamos passando por um momento na Terra de transição, muitos desencarnes coletivos, muitos escândalos envolvendo a moral, envolvendo a ética de cada um, e nós temos que nos preservar de tudo isso. Se nós conseguirmos atravessar todo esse período sem nos corrompermos, nós seremos espíritos vencedores, saindo desse mundo de provas e expiações para um mundo melhor, ou talvez para um mundo até inferior à Terra, onde teremos missões a desenvolver. Mas o papel do espírita, de acordo com os ensinos espíritos, é da nossa transformação moral. O nosso esforço, como diz muito bem a Amália na semana passada, nós nos esforçarmos pelo equilíbrio. Não só o equilíbrio de sermos serenos, mas o equilíbrio em todos os sentidos da nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que pela pessoa falar educadamente, ela tem equilíbrio. E às vezes não tem, né? Nós temos que ter um equilíbrio emocional, psíquico, de acordo com as leis divinas, de maneira que, ao chegarmos o sofrimento em nossa casa, nós abraçarmos e agradecermos a Deus por estar passando por esse sofrimento enquanto estamos encarnados. Porque se partirmos para o plano espiritual, será muito pior. Abençoada dor, aquela que
onde eu tenho o conhecimento da doutrina espírita, onde eu tenho o esclarecimento da doutrina espírita, e eu posso agir com tranquilidade, com consciência tranquila. Ao invés de nós chegarmos no plano espiritual e sofrermos horrivelmente por observar que nós perdemos tempo, que nós perdemos oportunidades, que nós tivemos tudo às nossas mãos e não conseguimos avançar. Estacionamos. Existem encarnações que nós não avançamos, nós estacionamos, às vezes até repetindo os mesmos erros de vidas passadas. Então, que Deus possa, na sua infinita bondade, nos ajudar nessa caminhada, porque sem Deus, sem o nosso Espírito protetor, dificilmente nós conseguiremos vencer tudo isso. Vencer o mundo, não é vencer as pessoas, vencer o mundo. Viver no mundo, mas não ser no mundo. Vencer as paixões que nos arrastam nesse mundo. Vencer bens materiais que nos arrastam no ter e esquecer de si. Esquecer que nós somos espíritos imortais. Sabemos de onde viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Nós não caímos de paraquedas aqui no planeta Terra. Nós não estamos por um acaso na família que nós estamos. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no grupo religioso certo, e temos que trabalhar tudo isso em cada um de nós. Trabalhar o nosso interior, trabalhar o nosso pensamento, trabalhar as nossas palavras e trabalhar as nossas ações. Que as nossas palavras, que as nossas ações, que o nosso pensamento tenha consonância, que seja sincero com o outro. Quando eu penso, quando eu falo e quando eu ajo, eu estou agindo com coerência. Eu estou usando o meu pensamento, porque eu sou um ser inteligente, usando a minha palavra e usando a ação que eu quero fazer com sinceridade, com coerência, não usando o pensamento de uma forma, a palavra de outra e a ação de outra forma, porque isso nós já fizemos lá atrás, isso nós já cometemos enganos lá atrás. Hoje nós já temos a doutrina espírita que nos esclarece, temos uma gama imensa de conhecimento sobre a imortalidade da alma, então não há mais tempo para nós perdermos, né? O Evangelho fala muito bem os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós, que às vezes já passamos por inúmeras religiões, questionando todas, e hoje nós estamos numa ciência, filosofia e religião que nos explica da onde eu vim, para onde eu vou e o que eu tenho que fazer. A minha responsabilidade não é diante dos homens, é diante da minha consciência e diante de Deus. Que Deus possa nos fortalecer, nos ajudar, para que a gente possa vencer todas essas dificuldades que já vencemos algumas anteriormente, venceremos essa. E não ficarmos criticando, falando, porque aí nós vamos criando uma psicosfera de maldade, de pessimismo, sem adiantar nada. Que a gente possa meditar e refletir sobre isso. É um momento de muitas críticas, é um momento de muita ira, de muita raiva, que nós possamos reverter tudo isso em favor de nós e em favor daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe.